Olá pessoal! Bom pessoal, finalmente estou trazendo o resumo de todo o arco da Besta das Chamas completo do Mahou de Quantify. No final deu tudo certo e o Morphan conseguiu sua nova besta contratada. Também no decorrer, sendo revelado a verdade sobre a mãe da Cheyenne. Lembrando, nesse vídeo tem spoilers do capítulo 329 ao 344 do Mahou de Quantify. Então se você caiu de paraquedas nesse vídeo, gosta do Mahou de Quantify, fica aqui comigo, Mano, conto muito com seu likezão. Se eu gostei, é super importante e super vai ajudar o canal. E aí, gosta do Mahou, o anime de Quantify? Se inscreva aqui no canal, ative o sininho para ser notificado quando tiver vídeo novo. Estou sempre trazendo resumo dos capítulos de Quantify. Então sem mais enrolação, vamos pro resumo. O capítulo 29 começa onde acabou o capítulo anterior. Para quem não viu, vai estar aqui no card na descrição. Morphan havia perguntado se a Besta das Chamas era a Bela Chama que ele estava procurando. A Besta das Chamas expressa com sinais ao Morphan que não era, e o perguntava por que veio àquele lugar. Morphan dizia que era um mago do elemento fogo e esperava encontrar a Bela Chama, tudo para fazer um contrato com ela. Mas em todo caso, não havia problema se caso ele não conseguisse a encontrá-la. A Besta das Chamas então faz um sinal para ele deitar. Então Morphan vai deitar e olha o céu estrelado. Enquanto Morphan estava relaxando, surge um cobrão em chamas por ali. Logo na pior hora possível. Morphan estava todo machucado. Porém ali estava a Besta das Chamas. Ele o ajudou e derrotou o cobrão. Morphan ficou impressionado e a ver como as feiticeiras das chamas do vale lá dentro do norte. Assim Morphan agradece e a Besta das Chamas segura algo nas mãos. Morphan fica muito curioso. Perguntava se ela queria que ele comesse também. Porém não era nada disso, e a Besta das Chamas ficou muito brava. É então que o Morphan pergunta se aquilo era a fruta da calamidade do fogo. E era mesmo a fruta da calamidade. Morphan ficou surpreso de ser mesmo a fruta que Cheyenne contou, a fruta que possui um preço inestimável. Lógico que o Morphan foi honesto com a Besta das Chamas, já que ela o salvou. Morphan conta a ela que a fruta era muito valiosa para os humanos. E se a fruta era mesmo importante para ela mesma deveria protegê-la. Afinal, nem todos os humanos são como ele. Assim ela começa a caminhar e o Morphan a segue. Ela levou o Morphan para ver a árvore que dá o fruto da calamidade. Ao chegar lá, Morphan fica muito impressionado. Era ali que cresciam a fruta da calamidade do fogo. Assim vemos o grupo do Morphan, que ainda estava dentro da montanha. Zamanian dizia que o magma havia desaparecido. Na mente do Xiahou, ele pensava constantemente: aguente firme, Morphan. Vemos Lin e Xixia montadas no lobão. Assim todos entram em formação. Maninha ouviu um barulho, o Xiahou vai ver, e era uma tartaruga de 2 cabeças. Maninha ironiza, que hora perfeita. Xiahou vê que tem mais um ali. Assim Lin diz que precisava sair dali. Então eles começam a correr. Enquanto corria, Xiahou perguntava o que fariam. Afinal eles não poderiam procurar o Morphan enquanto não acabarem com aquelas tartarugas. À frente, Maninha avista um grupo de pessoas. Maninha pede para o Xiahou não se preocupar por enquanto e conversar sobre isso depois de chegar aquelas pessoas. Ao chegar lá, Maninha dá de cara com seu tio. Maninha pergunta o que ele estava fazendo ali. O tio manda ficar em silêncio e diz que ali não era lugar para criança. Então ele pergunta ao Maninha o que ele fazia ali. Maninha pede para não ficar bravo e só ajudasse a escapar dos monstros que estavam perseguindo. Então vemos a grande tartaruga. Maninha estava bem feliz de ter se livrado desse problemão. Ele deixou tudo na mão de seu tio, que se chama Zhao Yulin. Ele é o pai da Cheyenne. Assim Zhao Yulin começa a ativar sua magia. A magia de terra, petrificação. É a mais alta que vimos até agora do elemento terra. Assim o monstro tartaruga foi todo petrificado. Maninha ficou impressionado com aquele poder insano. Assim ele começa a chutar o bichão, depois de ter sido petrificado, reclamando por ter os atrapalhado e os perseguido. Só depois de ter sido derrotado, porque quando estava atrás dele, ele não fez nada. Então Xiahou disse que eles estavam perdendo tempo e precisavam encontrar logo o Morphan. Então Maninha agradece o tio e diz que iriam verificar a área. Porém Yulin o aconselha a entrar em seu grupo e o pergunta quem eles precisavam resgatar. Para o Maninha seria mais fácil encontrar o Morphan se tivesse a ajuda do seu tio. Assim ele não vê escolha e diz que novamente terá que pedir a ajuda do seu tio. Em seguida, Shang vê sua mãe e ela pergunta o que ele estava fazendo ali e por que o seu pai era o único mago avançado por ali. O nome da mãe de Sheng é Jia Feng. A mulher disse que no caminho, no rio da areia deriva, muitos magos fortes morreram e o único mago avançado que sobreviveu foi o seu pai, Yulin. Assim corta para outra área, perto da montanha, onde estava o esquadrão militar. Ali do esquadrão se chama Nanyu. Ela dizia não ter informação dos perigos que podem ter se entrasse dentro daquela montanha.
Então assim, era melhor escalar a encosta da montanha. Um soldado atrás pergunta ao comandante Nanyu o que havia de tão especial na fruta da calamidade do fogo. Nanyu disse que há diversos usos para ela. Por exemplo, para a taxa do refinamento do elemento do mago. Basicamente, ela é uma semente do fogo que pode aumentar o poder de um mago 4 vezes mais que o normal. Cara, os soldados que estavam ali ficaram impressionados. Na base da montanha estava a união de caçadores. Uma pessoa que estava ali pedia que trouxesse uma besta alpinista. Lógico, para escalar a montanha. Já no centro da montanha estava a associação mágica. Eles também estavam escalando a montanha. Então vemos que não é só a Xianying que estava interessada na fruta do fogo da calamidade. Haviam vários grupos a procurando. Voltando para o Mofan, ele pergunta para a besta das chamas do porquê ela protegia a fruta da calamidade do fogo. Ela responde por sinais que ele saberia se esperasse mais alguns dias. Mofan não entendia bem, afinal o fruto para ele estava completo e não iria mais crescer em uma árvore. E assim a fruta logo iria desaparecer. Ele não via necessidade de proteger algo assim. Então a besta das chamas coloca o dedo na testa do Mofan. Ele entende que ela queria saber como estava o seu corpo. Mofan mostra que ele estava bem, mas suas juntas ainda doíam. Em seguida ele lembra de seus amigos, que talvez estavam esperando. Ele pergunta se ela precisava dele para alguma coisa. Assim em seguida Mofan vai embora. Mofan pede que ela cuide bem da fruta, e ele iria procurar alguma semente de alma para vender. Na manhã seguinte, na floresta da nuvem de fogo, se encontrava o esquadrão militar. Um soldado perguntou a uma mulher que estava logo atrás se ela ouvia um assobio estranho. Ela se chama Yeze, e Yeze o acha paranoico, afinal o dia estava tão quente que ela nem acreditava haver bestas demoníacas por ali. O homem também acha o dia muito quente, assim ele a pede uma água. Mas ao virar para trás, a Yeze que estava ali na retaguarda desapareceu inacreditavelmente. Assim ele vai avisar o comandante Nanyu. Alguns membros do esquadrão querem procurar por Yeze, já que talvez ela poderia ter se separado do esquadrão, mas era bem improvável isso. Neste momento, surge um outro soldado dizendo que Shudong sumiu, e esse carinha que sumiu deveria estar patrulhando à frente. Isso deixa a comandante Nanyu furiosa. Ela pensa rapidamente e ordena que bata em retirada. O soldado de antes pergunta se não ia salvar e iriam mesmo abandonar seus companheiros. Mas a comandante Nanyu fica firme e diz se ele quisesse morrer ali, que vá então, vá procurar pelo cadáver dela. Ela foi muito dura, cara. Assim o soldado disse que o esquadrão possuía 12 homens, e agora só restam 6 deles. Eles se perguntam do porquê a besta não os mata de uma vez. Daniel acredita que a besta demoníaca seja mais forte que todos eles, e provavelmente ela deve estar brincando com eles aos poucos, matando um de cada vez, deixando os membros do esquadrão muito assustados com aquele lugar. Adiante, Mofan chega na floresta da nuvem de fogo, aonde estava esse grupo da Nanyu. Mofan estava meio perdido na floresta. Parecia um labirinto, afinal todas as árvores eram exatamente iguais. Assim Mofan senta e pensa que deveria voltar para a feiticeira das chamas e a pedir para tirá-lo dali. Mofan pisa em algo nojento e pegajoso, e era sangue humano. Vemos o dedo de uma mulher. Mofan encontrou o corpo de uma maga militar. Ela sofreu uma contusão e havia sinais de veneno. Mofan esperto sacou que provavelmente havia uma besta demoníaca comedora de homens por ali. E só espera que seus amigos não tenham entrado naquela floresta. Assim Mofan começa a andar e pisa em um cadáver de um homem militar. Nele haviam feridas brutais. Mofan então lhe dá um funeral digno. Enquanto Mofan estava dando um funeral digno para o sujeito, neste momento, alguém estava usando magia de planta, vinha mágica, para atacar o Mofan. Mofan rapidamente pula para cima de uma árvore, preparado para lançar sua magia também. Assim ele pergunta quem estava ali e o pede que apareça. A pessoa que lançou a magia aparece, e é a comandante Nanyu. Nanyu ressalta que ela quem devia estar perguntando isso a ele. Mofan começa a provocá-la, dizendo que os militares ficaram sem dinheiro para lutar em guerras, e por isso estava à procura do tesouro. Nanyu logo o manda calar a boca, dizendo que ele não sabia nada sobre os militares. Porém Mofan não para de falar. Pelo que ele via, os militares só estavam acumulando seu número de mortos. Mofan pede que ela o siga. Ele diz que poderia tirá-la daquele lugar e levá-la para um lugar seguro. Mas Nanyu não quer, já que ainda não pegaram a fruta da calamidade do fogo. Mofan não entende, afinal, ela estava preocupada com a fruta, mas nem conseguia sair daquela floresta segura. E ainda mais, se a guardiã da fruta viesse os matá-los, seria tão fácil quanto esmagar os insetos. Mofan conta sobre o monstro que atacou o grupo da Nanyu. Era um Apiton de 3 cabeças. Esse monstro era o predador alfa daquela floresta. Nanyu pergunta como ele sabia disso. Mofan obviamente percebeu pelas queimaduras e osso quebrado no cadáver.
e aquela criatura o atacou antes, mas Morphan foi protegido pela feiticeira das chamas. Assim Morphan diz que ela não precisava se preocupar mais com isso, e reforça que pode ajudá-la. Afinal, ela não iria fazer nada e acabar deixando o resto do seu grupo morrerem. E é aí que Naniu fica sem reação e ressalta que o que o Morphan falou, que poderia os tirar dali em segurança, era mesmo verdade. Morphan confirma que sim e diz que pode ser capaz. Assim ele vai para o chão e diz que primeiro tem que encontrar seus amigos, assim pode sair dali todos juntos. Naniu concorda com Morphan e esperava que ele estivesse falando mesmo a verdade. Morphan diz ter boas intenções, já que um cavaleiro tem que tratar bem mulheres bonitas, deixando Naniu muito furioso com ele. Adiante, eles chegaram no resto do grupo militar. Naniu perguntava o que ele iria fazer. Morphan disse que ele estava refazendo seus passos, procurando a guardiã daquele lugar para os mandar embora dali. Naniu pergunta se a tal guardiã iria mesmo ajudá-lo. Então eles chegaram ao local da árvore da fruta do fogo. Todos se perguntavam o que era aquele lugar. Morphan os alerta para não fazer movimentos bruscos, contando que eles não tivessem más intenções. A feiticeira das chamas ficaria de boa e o ajudaria. Assim ele iria na frente dizer olá. Enquanto Morphan falava para não se preocuparem, que ela não os atacaria, o enorme fogo caía sobre eles. Naniu começa a ativar sua magia de plantas. Porém Morphan manda parar. A besta das chamas aparece diante deles, totalmente enlouquecida. Naniu rapidamente ofende o Morphan. Ela achou que ele planejava os matar desde o começo. Lógico, levar eles ali no perigo, mano. Porém se o Morphan quisesse fazer isso, né? Só bastava deixar eles lá na floresta, que as bestas de lá se carregavam disso. Assim novamente, Morphan alerta para não fazer nada imprudente. Ele iria ver o que estava acontecendo. Morphan acredita que alguém irritou a feiticeira das chamas. À frente, Morphan se pergunta onde estava o fruto da calamidade do fogo. Isso era muito mal. A besta das chamas estava enlouquecida e os atacando. Morphan dizia que era ele, o Morphan, e pedia que ela dissesse o que aconteceu. Talvez eles pudessem ajudar. Assim ela para um pouco, mas em seguida continua enlouquecida. Morphan queria ajudá-la, mas ela logo vai embora, atrás da fruta que foi levada. Enquanto a besta das chamas estava de costas, vemos que ela foi apunhalada por trás. Morphan viu e ficou meio que inacreditável. Afinal, aquele equipamento mágico era algo que alguém traria para ali, se realmente estivesse preparado para lidar com a feiticeira das chamas. E já que ela foi apunhalada pelas costas, só poderia ser por alguém que ela confia. Morphan ainda não sabia em quem mais ela confiava além dele. Ele não faz a mínima ideia quem tiraria proveito de sua bondade. Naniu pergunta para o Morphan o que fariam. Morphan diz que agora terão que encontrar um caminho por conta própria. Por enquanto, eles não seriam atacados por nenhuma besta demoníaca, já que elas deviam ter se assustado com o que aconteceu com a feiticeira. Assim Morphan sente que o lobão voltou para o espaço dimensional. Ele estava antes carregando a Xixia e a Linin. Ele o invoca e o pergunta aonde está a Xixi e os outros. Cara, Morphan consegue se comunicar com qualquer criatura. O lobo diz que eles saíram com outro grupo. Morphan não sabe quem são, mas tem um certo palpite de que talvez seja eles quem roubaram a fruta. Então corta para o rio de areia deriva, onde estavam reunidos Xixi e o resto do grupo. Sheng dizia que quando a feiticeira das chamas chegasse por ali, ela teria que lidar com o governante do rio de areia deriva. E eles naquele momento, com certeza já estariam bem longe dali. Zhang Yulin a elogia, dizendo que ela se saiu muito bem. E depois de usarem a fruta para o soro para sua mãe, ainda teriam muitos usos para ela. Sheng não acredita no que fez. Ling estava montado em um cavalo com Xixia. E de acordo com a história que foi contada, a feiticeira das chamas salvou a mãe da Sheng. Xixia diz que apesar disso, sua mãe deixou ela apunhalar o ser que a salvou. E se perguntava quão cruel e ingrata ela era. Assim Xixia pergunta o que Ling achava disso. Ling acha que tem algo estranho, e não era tão simples quanto parece. Mas não deveriam se preocupar com isso. Afinal, eles agora têm outras prioridades, que é saírem dali. Xixia ainda está muito preocupada com o Morphan. Porém Ling diz para não se preocupar. Afinal, considerando o jeito que o Morphan vive a vida, ele não morreria tão fácil assim. Assim todos chegam à capital mágica. É uma propriedade do sul da família Zhang. E então, alguns dias se passam. Xiahou estava incomodado. Afinal, já se passaram 3 dias e eles estavam ali, só esperando os intocados. Maninha dizia que não era seguro sair. Eles precisavam esperar até ter certeza que a feiticeira das chamas desistisse de persegui-los. Xixia pergunta se a fruta não estava madura. Maninha dizia que precisava esperar mais tempo e não ser impaciente. Seu tio esperou por tanto tempo e não era para ninguém desistir agora.
Morfão parece ter enviado o Lobão ali alguns dias para informar que ele estava bem. Isso foi um alívio para todos, porém eles não sabiam aonde ele estava. Assim vendo Morfão lá no aeroporto da capital mágica. Morfão se despedia da Naniu, pedindo desculpas pelo incômodo enquanto cruzava o rio de areia deriva. Ele agradece e diz que talvez seus caminhos se cruzarão novamente. Porém Naniu segura no ombro e o pergunta aonde ele iria. Ela quer ir com ele para ver quem conseguiu obter a fruta. Assim Morfão concorda. Então eles chegam na propriedade da família Zão. Morfão sabia que a Xixi e os outros estavam hospedados em uma propriedade naquela montanha, mas não faziam ideia aonde era. Alguns guardas desaparecem e os avisa que ali era uma propriedade privada e não era para ultrapassarem. Morfão pergunta aos guardas se poderiam mandar uma mensagem aos Zamanian, e eles estavam procurando e era para dizer que o Morfão estava ali. Assim o Morfão e a Naniu são levados em um carro. Morfão estava exausto. A burocracia foi enorme, cara. Levou 1 hora para resolver uma coisa tão simples que poderia ser resolvida se ligassem logo para o Manian. Já havia anoitecido, os guardas que estavam dentro do carro também estavam exaustos, afinal, eles teriam que ficar de patrulha por 24 horas. Um deles afirma que convidaram alguém do clã Mu, sabe, do elemento gelo. Chegam até a comentar da família do Fang. Eles meio que não prestam, eles pensam que a família Mu deve ter pegado o lado ruim deles. A família do Fang parece ser rival da família Mu. E já faz muito tempo. Pra quem não se lembra, Morfão deu uma surra em um membro dela, o Dofaming, lá na quinta temporada. Alguns capítulos atrás, ele estava no auditório do corpo de bombeiros, e do Morfão esculachar os alunos. Neste momento, a Naniu e o Morfão se olham. Eles finalmente chegam no guarda-chefe da propriedade do Zão. O guarda se chama Ryan. Ryan diz que o Manian havia informado que o Morfão ficaria ali por alguns dias e já estava autorizado a fazer o que quisesse na base. Morfão pergunta quantos magos havia ali naquele momento. Raya diz que havia 123 guardas, e todos foram designados nos últimos dias, além de visitantes competentes de outras famílias, e clãs também se reuniram ali, fazendo Morfão perceber que eles estavam com muito medo da feiticeira das chamas. Voltando para o aeroporto da capital mágica, a Gwen estava correndo com o carro em uma grande velocidade. O motorista dizia que havia uma pessoa doente no carro. Ele obviamente pensou que o sujeito estava com 41 graus de febre e estava o levando para o hospital. Porém a pessoa queria sair do carro, assim essa pessoa acaba saindo do carro, pegando fogo, sendo queimada até a morte. O motorista ficou sem palavras. Assim vemos a feiticeira das chamas por ali. Ela está à procura da fruta da calamidade e atacava quem quer que seja para consegui-la. Assim ela vai para o alto e começa a esquentar suas chamas cada vez mais, fazendo tudo naquela área pegar fogo. Ninguém ali sabia o que estava acontecendo. Foi dada a notícia em um jornal que vários carros entraram em combustão espontânea. O fogo feroz se espalhou violentamente, fazendo com que todos os motoristas abandonarem seus carros, deixando inúmeros feridos. Cara, essa chama da feiticeira é muito diferente das outras. É uma chama de grau espiritual diferenciado. Nem mesmo magia de cura consegue curar. Enquanto tudo isso ocorria, na propriedade da família Zão, Xiahou, Manian e Xixia jogavam o baralho. Xiahou estava muito puto, já que Xixia ganhava todas as partidas no jogo. Manian agora começou a entender do porquê os cassinos não deixam magos físicos jogarem. Xixia obviamente disse que não estava fazendo de propósito e não estava usando a sua magia. Xiahou já não aguentava mais de tanto perder. Assim aparece um carinha, ele se chama Mushiu. Ele acabou de sair da piscina. Xiu diz que algumas habilidades se transformam em hábitos, fazendo a pessoa não se tocar que tá ou não as usando. Manian dá um sermão no malhadão, afinal eles não pagam pra ficar de boa ali e sair de férias, ficar curtindo. Então uma garota sai da piscina em seguida. Ela se chama Mutingle. Ela e Mushiu trabalham juntos como uma dupla. Ela menciona que eles possuem a formação de gelo, selador e demônios, que era suficiente para lidar com qualquer monstro. E enquanto a tivesse, não precisavam ficar preocupados. Um pouco distante, onde os outros estavam, Jirin e Xianying conversavam. Jirin estava um pouco curiosa e perguntava do porquê a mãe da Xianying a mandou atacar a feiticeira das chamas. Xianying não sabia do porquê, ela só fez o que ela mandou e apunhalou por trás da feiticeira. Xianying também não consegue evitar a sensação de que as coisas foram muito fáceis. Morfão logo surge ali e afirma que a Xianying fez algo realmente estúpido. Vemos a reação de todos ao reencontrar o Morfão depois de alguns dias. Eles o abraçam e ficam muito felizes. Morfão os deixou muito preocupados. Assim Morfão se apresenta a Naniu. Em seguida Linigo pergunta por que ele disse que a Xianying havia feito algo estúpido.
Morfã conta que quando foi inundado pelo magma, a feiticeira das chamas o salvou, dizendo que ela não era hostil com os humanos. Ele então reconhece que deveriam se redimir com ela. Afinal, se não fosse por ela, Morfã não estaria vivo ali. Zamaninha diz que eles estão muito longe. E ele não acredita que ela seja capaz de vir até ali. Sem contar que ali é uma zona segura, possuindo uma barreira. Seria muito difícil a feiticeira rompê-la. No pé da montanha, propriedade sul da família Zão, cidade de Leru, vemos um enorme fogo descendo do céu. Algumas pessoas estavam inacreditadas. E eles não entendiam o que era aquilo. Parecia um meteoro. Então a única opção é correr, para salvar suas vidas. Era a feiticeira das chamas. Ela foi direto em direção à capital mágica, para a propriedade da família Zão. Ela causou uma enorme explosão por ali, destruindo metade da montanha. Morfã e os outros vão ver o que era. A feiticeira das chamas começa a usar suas habilidades, que naturalmente ela possuía magia do espaço, magia de fogo e magia de terra. Maninha e o Morfã pedem que a Shen-Ying tome cuidado, já que a feiticeira das chamas talvez queria se vingar dela por ter apunhalado. Então algo inacreditável acontece. Xixiya começa a flutuar do nada ali sobre todos. Morfã logo ativa sua bota mágica, besta de sangue. Maninha dizia para ele não se apressar, mas Xixiya chamava por ele. Assim Morfã usou punho de fogo e explosão do céu para acertar a feiticeira das chamas. Vemos um punho de fogo indo direto a ela. Porém com sua mão direita, ela acabou com o fogo do Morfã fácil. Isso deixou Morfã muito furioso. E agora ele iria usar sua magia de raio. Enquanto Morfã estava furioso, Xixiya o chamou telepaticamente. Ela dizia que a feiticeira não tinha nenhuma intenção de machucá-la. Morfã estava ali em cima de uma árvore, quase usando o elemento demônio. E só pedia que ela devolvesse a ele a Xixiya, já que ela não tinha nada a ver com a situação. Assim, usando as habilidades da Xixiya, ela diz telepaticamente para o Morfã que não vai machucá-la. Ela só quer de volta o que a pertence. Como a Xixiya é uma maga pisca, ela pode ajudá-la a se comunicar. Alguns figurantes logo aparecem por ali e eles a chamam de demônio. O homem que se chama Xi está injustiçado porque ela se fritou na zona segura da capital mágica. Assim, novamente, usando a magia pisca da Xixiya, ela fala para devolver a força da calamidade do fogo. Zan Yulin, a mãe da Shen-Ying, aparece por ali. A mãe da Shen-Ying fala que não havia sentido naquela conversa inútil. Ela diz que a feiticeira ainda está ferida e com certeza não tinha chance de vencê-los. Assim, o velho Xi manda alguns guardas irem começar a usar o selamento de gelo. Vemos 8 magos em um círculo mágico. Toda a área começa a brilhar por causa do elemento gelo. Assim, a feiticeira das chamas é aprisionada em um cristal. Porém, aquilo não era suficiente para segurá-la. Com suas chamas, ela trinca o cristal e o quebra em seguida. Morfã ficou surpreso que todos ali estavam preparados para uma luta até a morte contra ela. Ele estava bem ali em cima de uma árvore, preocupado com a Xixiya no meio das explosões. E ainda próximo do alvo de todos, que era exatamente a feiticeira das chamas. Enquanto Morfã estava ali em cima de uma árvore, chamando por Xixiya, rapidamente a feiticeira usou sua magia e a levou até o Morfã. Ela iria começar a levar as coisas um pouco a sério. Seu primeiro ataque, a barreira da capital mágica, estava se rompendo. Ela foi completamente quebrada. Os guardas ficam inacreditáveis. O velho Xi, que estava ali, grita com eles para eles acordarem e fortalecer a formação, se não quiserem morrer queimados. E assim, uma nova barreira foi erguida. Só que não durou muito tempo não, hein? Acabou acontecendo o mesmo. A feiticeira das chamas aumentou cada vez mais suas chamas. E assim, novamente, a barreira foi destruída. O velho Xi, que estava ali, ia tentar segurá-la com seu bloqueio de gelo. Ele lançou sobre ela, mas ela destruiu sua magia. Os ataques dela eram tão fortes que o velho se viu sem opções e ativou sua armadura titã. Porém, acabou dando no mesmo. Ele não desviou do ataque da besta das chamas. O velho Xi reconheceu sua enorme força e até ficou pensando o que o Zan Yulin fez para um monstro como aquele e aquele lugar. Não durou muito e logo ele foi carbonizado pela besta elemental das chamas. E tudo com um único sopro, fazendo algumas pessoas baterem em retirada. Morfã estava com a Xixiya nos braços e vai até Xiahou e o Zomanian. Manian pergunta se ela estava bem. Morfã diz que sim, ele acha que a Xixiya conseguia aguentar a forte presença mental da feiticeira. Por isso acabou desmaiando. E agora, naquele momento, era melhor eles saírem dali primeiro. Naniu atrás concorda, afinal, eles acabariam se machucando por ali, em fogo cruzado. Morfã pergunta da Shen-Ying, ele não havia em lugar algum. Manian disse que ela estava com seus pais. Ele meio que não entendia, foi ela que atacou a feiticeira. E mesmo assim, ela foi até onde ela estava. E para ele, não seria meio que pedir para morrer? Então a Xixiya desperta e afirma que não.
que não era. Morfã fica surpreso com o que ela disse, mas eles já tinham problemas demais para se preocuparem. Eles deveriam sair dali enquanto podem. Então nesse momento, acontece uma explosão à frente. Manhã usa seu poder de explosão de água para conter a chama. Morfã manda guardar suas energias, porque precisavam dela para abrir o caminho, e o chama para ir para o outro lado. Vemos a feiticeira das chamas. Embaixo, Shang se aproxima de seu pai e sua mãe. Yurinha pergunta como chegou ali. A mãe de Shang responde que a deixou vir, mostrando seu olho maligno. Yuli não gostou nadinha disso. Então vemos o velho Shi. Ele sobreviveu às chamas da feiticeira. Ele logo manda os dois parar de discutir. O velho Shi afirma que quando a formação de gelo iradores de demônio for ativada, a feiticeira será congelada. Yuli fica maravilhado e agradece como membro da família Zão. O velho Shi afirma que, no entanto, mesmo em volta de gelo, as suas chamas continuariam ao seu redor e ele não seria capaz de se aproximar dela. Mesmo ela estando capturada, seria muito difícil matá-la. Porém, a mãe da Shen diz que aquilo não era motivo para preocupação. Portanto, que ele a congele, seu destino estaria decidido, já que ela diz possuir um jeito de matá-la. Por ali, os magos ainda se encontravam em formação. Logo em seguida, a feiticeira atira suas chamas para cima de todos. Os magos estavam focados em criar uma barreira para prendê-la. E quando a chama da feiticeira ia alcançar todos, neste momento a chama foi parada. E o Lin havia se preparado para tudo. Então vemos a feiticeira que estava dentro do cristal de gelo, tentando sair. Ela ainda está com aquela ferramenta mágica que se chama Gelo de Aço Sombrio nas costas. E o Lin afirma que agora ela o pertence. Ali vemos os magos da formação desmaiarem, sem mais energias. Para o velho Shi, ainda era uma batalha incerta, já que ela poderia resistir por mais tempo do que eles possam aguentar. A mãe da Shen afirma que o equipamento mágico Aço de Gelo Sombrio e a Shen apunhalou a feiticeira desencadeou um grande papel. Assim o velho Shi diz que já fez sua parte na operação e deixará o resto com eles. A mãe da Shen a pergunta se ela ainda possuía o outro equipamento mortal que ela deu, chamado de Blasfema Aniquiladora. Com esse equipamento, ela poderia matar a feiticeira da chama. Só bastava esfaquear e isso resultaria em sua morte. O equipamento iria desencadear uma reação com outro equipamento, veneno de gelo do Aço Sombrio, fazendo com que ela se incendie e se torne altamente tóxica. Shang ficou surpresa de ser ela a ter que fazer isso. Zhang Yuling pergunta se ela havia ficado maluca, como poderia deixar sua própria filha fazer algo assim. A mãe de Shen a pede que ela confie nela e a manda ir. Shang pensa calmamente e sente que sua mãe não mentiria para ela. Assim ela segura o equipamento mágico e sua mãe diz para ela ir em frente e não se preocupar com o que aconteça com ela. Era apenas para ela apunhalar a feiticeira no coração. Desde que a formação lançou aquele feitiço de aprisionamento, a feiticeira começou a congelar desde então. Shang seguia com a blasfema de gelo na mão. Yuli menciona que a mãe de Shang está muito diferente. Assim ela afirma que as pessoas mudam. Yuli pergunta e se a Shang for queimada pelas chamas. Porém a mulher diz que não trataria a vida da filha dele tão leviamente. Yuli afirma que ela também é filha dela. Do outro lado, Morfã e o resto do grupo seguiam em frente, já que ali estava muito perigoso. Porém Xixi a pele para o Morfã parar. Assim Morfã pergunta o que foi para ela. E ela diz para ele parar Shang. Morfã rápido deixa ela cuidar do Zamanian e pula em cima de um edifício. Então ele apenas acena para Shang parar. Morfã diz que ela iria ser queimada viva. A sua mãe pede que ela não dê ouvidos ao que aquele pirraio dizia. E era para fazer o que ela dizia. A mulher faz uma certa chantagem com a Shang, a perguntando se ela tinha dúvida das palavras de sua própria mãe. A mulher ficou enfuriada com essa intromissão do Morfã, metendo o nariz em assuntos alheios. Shang segue caminhando em direção à feiticeira das chamas, com a arma na mão. Ela meio que está não querendo fazer isso, mas não quer contrariar sua mãe. E ao se aproximar aos poucos, ela sente que aquele fogo da feiticeira não estava machucando. Sua mãe a manda parar de perder tempo, afinal a feiticeira poderia quebrar o gelo que aprendia a qualquer momento. Então Shang se apressa para atacá-la. Morfã ficou surpreso da Shang ter entrado no poderoso domínio da feiticeira. Era tantas chamas. Assim ele sacou que a Shang não possuía habilidade de se proteger daquelas chamas. E gritou para ela não fazer isso. Quando Morfã ia falar para Shang quem era a feiticeira, a mulher, mãe da Shen, usou magia psíquica e impediu que o Morfã falasse. Então Shang chega perto da feiticeira. Mas ela pensa que lá atrás, quando ela a apunhalou, lá na montanha Pilar de Fogo, a feiticeira poderia ter incinerado facilmente, mas por alguma razão não fez.
Assim Cheng faz sua escolha e decidiu não matá-la. Porém algo terrível aconteceu. Sua mãe usou magia psíquica e ordenou que a matasse a feiticeira. Assim sob o efeito das habilidades psíquicas, Cheng apunhala novamente a feiticeira. Cheng logo recupera a consciência. Ela acabou sendo ferida pelas chamas, que ficaram cada vez mais intensas. Ela começa a chorar e se pergunta o que estava vendo. A feiticeira começa a se concentrar nas chamas para não deixar Cheng se ferir mais. É que Zhang Yulin acha estranho, já que a Jia Feng possuía o elemento fogo, vento e espaço. E a mulher, obviamente, possuía magia psíquica. Yulin pergunta à mulher como ela conseguiu usar o elemento psíquico. Uma fã ali logo manda real para todos. A fã diz que aquela não era a verdadeira Jia Feng, a mãe da Cheng. A mulher enfaixada misteriosa começa a rir. Cheng ouviu tudo e ficou sem reação. Ela lembrou que sua mãe também tinha o elemento espaço, o mesmo que a feiticeira das chamas. Ela se perguntava por que a impostora queria que ela apunhalasse a feiticeira das chamas. Ela se tocou que a feiticeira poderia ter se vingado dela logo quando chegou ali, mas ao invés disso, ela pegou a Xixia e tentou se comunicar, dizendo que só queria o que a pertencia. Nova ficou inacreditável com o tamanho a cegueira da Shen. Naquela altura do campeonato, estava muito óbvio que a feiticeira estava focando no descontrole de suas chamas apenas para protegê-la e não queria queimá-la. Assim Cheng fica frente a frente com a feiticeira das chamas. Assim vemos um pequeno flashback de quando a Cheng a conheceu e a apunhalou. Voltando para o presente, Cheng cai no chão em lágrimas, lamentando por ter acabado assim. Ela se pergunta se toda a história contada sobre a sua mãe era mentira. Xixi chega ali imaginando Yu e diz que sua mãe Jia Feng realmente sobreviveu. Depois dela ter perecido na calamidade do fogo, ela encontrou a fruta da calamidade. Porém, não foi o suficiente para reparar todo o seu corpo. Assim a alma da Jia Feng se fundiu com uma criatura recém-nascida. E o resultado foi a feiticeira das chamas, ou a besta elemental das chamas, deixando todos surpresos. Zhang Yulin então se toca. Se a feiticeira das chamas é a Jia Feng, já que a alma se fundiu com outra criatura, então quem era aquela mulher enfaixada que sabia de tudo sobre a sua esposa? A comandante Naniu a reconhece. É uma procurada. Sua foto está no posto militar, conhecida como a Demônia. A Demônia possui o elemento psíquico, maldito e o terra. Ela é uma maga avançada. A Demônia começa a sorrir. Ela não achou que alguém a reconheceria pelo que fez há tanto tempo. E confessa ter valido a pena ter fingido ser Jia Feng apenas para viver aquele novo momento. Naniu afirma que seu instrutor desapareceu por causa dela. Uma fã pergunta se foi por isso que ela insistiu tanto em vir com ele. Naniu pensou que havia algo estranho em toda aquela situação. Ela obviamente não sabia e só veio porque não queria perder nenhuma pista. Xixia fica inconformada com o que ela fez. Jia Feng passou pela mesma tragédia que ela enfrentou. Xixia só pergunta por que ela trairia, por que fez tudo aquilo, como se não tivesse um coração. Xixia chega até chorar, cara. Naniu tenta acalmá-la, mas Xixia continua dizendo que ela era uma cobra, era qualquer coisa menos humana. Voltando para Cheng, ela começa a se lembrar de suas boas memórias com sua mãe. Sem conseguir conter, ela logo começa a chorar. Sua mãe a protegia até da chuva que caía do céu. Ela lembra também de sua falsa mãe, que estava agonizando. Um sujeito dizia para ela aguentar mais um pouco. A dor iria passar assim que o remédio começasse a fazer efeito. Na mente da Cheng, ela fez tudo isso para ajudar sua mãe, que vivia com dor e sofria todos os dias. Deixando o passado de lado, Cheng reconhece que sua mãe, a feiticeira das chamas, é exatamente como naquela época. Nunca deixou a chuva cair sobre ela e nunca deixou se machucar. Porém agora, ela matou com suas próprias mãos. Zhang Yulin ficou impressionado, reconhecendo que, mesmo ela não sendo mais humana, não mudou nem um pouco suas atitudes. Ela no passado se sacrificou para salvá-lo, tudo para que ele pudesse manter sua posição na família Zhang. Yulin lamenta, depois de tudo, ela fez o mesmo sacrificando novamente. Depois desse momento triste, Yulin ordena aos guardas para recuperar o fruto da calamidade do fogo, que atualmente estava com a Demônia. Ele pensa que com o fruto, haja uma chance de salvar a feiticeira, e se todos trabalhassem juntos, eles poderiam tirá-lo da Demônia, e ainda havia esperança. A Demônia que estava no chão foi para cima do telhado de uma casa que estava por ali. Durante todo o tempo que ela conviveu com Yulin, ela já havia se preparado para algo assim. Então ela usa o seu elemento maldito, tortura demoníaca, invocando um monte gigantesco. O monte segura Yulin e o aperta. Estando prestes a matá-lo, Zhang Yulin só gritava de tanta dor. A Demônia ri e só fala para ele se desculpar com sua esposa e filha quando se encontrasse no inferno. O velho Chi tenta se aproximar da Demônia. Ele afirma que não ficará parado enquanto ela cometa aqueles atos desprezíveis.
Porém vemos que ela também tem algo preparado para ele. A demônia começa a usar seu controle mental para controlar todos os guardas ali. Ela os controla e faz atacar o velho Shi. Ela meio que estava os usando como peões, zerando suas energias vitais. A demônia manda o Shi tomar cuidado. Eles poderiam morrer se tentasse pará-los. Mas é claro, se ele não disparasse, uma vez que suas energias vitais acabassem, eles também morreriam do mesmo jeito. Neste momento, Mofan atira um raio para cima da demônia. Ela obviamente desvia, o chamando de pirralho, também perguntando se ele queria morrer. Mofan afirma para ela que não devia haver uma gota de vida sobrando em seu corpo. O que ele vê era apenas uma pilha de carne queimada. E ela pergunta por que ela não volta para o inferno que a pertence. Mofan estava direcionando seu punho de fogo ao ataque, causando uma explosão. A demônia originalmente não queria matar o Mofan, sabe? Porque apenas estava com muita preguiça para fazer isso. Porém agora ele estava pedindo para morrer. Neste momento, Xiahou usa sua magia de vento, disco de vento, laço do céu, tentando prender a demônia. Porém aquela magia não passava de um ventinho para ela. Usando sua magia pisca, ela começa a fazer com que todos sentem uma grande dor de cabeça. Mas já que Xixi estava por ali, ela era a salvação de todos. Assim Xixi usou sua magia pisca, parede de espíritos, para bloquear a magia pisca da demônia. Xiahou novamente ativa sua magia, disco de vento, Manian, barreira de luz, e Naniu, videiras enredadas. Xixi estava dando o máximo de si, mesmo estando um pouco cansada. Ela queria lidar com os feitiços pisco, já que ninguém ali podia lidar com eles. Mofan concorda com ela. Xixi diz que a demônia possui muitos adversários para lidar, então seria difícil para ela se concentrar apenas em magia pisco ou maldita. Eles poderiam derrotá-la se trabalhassem juntos. É aí que a demônia rasga as faixas que estavam em seu rosto. Naquele momento, todos ali eram os únicos que estavam em seu caminho, e não poderia deixá-los atrapalhar o seu grande objetivo. Naniu alerta a todos sobre o terceiro elemento da demônia, que é a magia de terra, e era para tomarem cuidado com seus olhos, já que era uma maga avançada. Já sabe, ela possuía a magia de pretificação, que é a mais forte do elemento terra. Assim ela usa sua magia em uma grande escala. Todos ali se encontravam no alcance dela. Mofan vai até Xixi preocupado. Seu Manian pediu ao Xiahou para levar até lá. Xiahou então usa sua magia de vento e o leva. Manian então cria uma barreira de luz e tenta impedir o ataque de pretificação da demônia. Porém a barreira não resistiu e foi completamente destruída, deixando todos em apuros. Manian logo ativa seu equipamento mágico de escudo. Assim Mofan vai ajudá-lo e usa o escudo do submundo. Ambos continuam se defendendo do ataque. Manian afirma que poderiam reduzir a força do feitiço se continuasse assim. Porém, para o Mofan, o negócio estava muito feio. Seu escudo virou pedra com um único toque. Então a demônia expressa querer ver todos os truques que eles ainda possuíam na manga. Neste momento, Xi alerta para ambos que o demônio estava quase quebrando os escudos. Assim Manian troca para sua barreira de água. E logo depois Xiahou também veio ajudar, com sua barreira de pedra. Manian agradece. Mofan estava pensando que se pudesse conseguir mais reforços, com certeza venceriam. Neste momento, duas magias de gelo foram lançadas, ambos prisão de gelo. Manian expressa e eles chegaram. Mofan ficou meio sem reação. Os dois parceiros da família Mu finalmente vieram ajudar. Todos ali estavam lidando com um mago avançado e sendo todos de nível intermediário. Mas agora que eles estavam ali, não precisavam se preocupar mais. Manian ficou enfuriado com toda aquela apresentação desnecessária. E já que os feitiços de gelo neutralizam a magia de terra, era para eles começar a fazer o serviço já. Afinal, a família Zons paga bem para isso, né? Assim ambos usam vinhas de gelo, um grande feitiço de gelo, impedindo que a magia de terra da demônia não passasse mais dali, deixando a demônia muito furiosa. Então assim, ela novamente usa sua magia pisca, afirmando que queria matá-los e depois festejar com seus corpos afogados em sangue. Todos que estavam no alcance da sua habilidade tapavam os ouvidos. Xixi diz que era um ataque mental de medo. Ela logo usa sua magia ondulação do espírito e acalma a todos. A demônia novamente teve seu ataque sendo um fracasso e xinga a Xixi. Ela pergunta quantas vezes ela pretende interferir nos seus planos. Xixi agora usa sua magia fada curativa para ajudar a feiticeira. A feiticeira fica bem surpresa. Ela ainda estava com equipamento de gelo cravado nela. Xixi pede que ela aguente um pouco mais. Usando a fada curativa, ela ajuda a todos a curar seus ferimentos. O velho Chi que estava lutando contra os guardas estava incomodado com seus ferimentos. Se não fosse por isso, ele já teria conseguido lidar com todos. No entanto, naquele momento, a borboleta chegou próximo dele e ele sentiu que sua dor estava passando inacreditavelmente. Neste momento,
a demônia menciona que vai garantir que ela nunca mais acorde, ou seja, matá-la de uma vez por todas, para que não atrapalhe mais. A demônia, sendo atacada por tantas magias inconjuntas, ela resolveu desfazer a sua magia maldita. Assim Zhong Yulin, que estava se esmagado, cai no chão. Em seguida, a demônia usa sua magia maldita, Invocação da Aranha Sinistra, para capturar o Mofan, que inesperadamente ficou sem reação. Foi tão rápido que ele nem se tocou, quando viu, já estava preso e não conseguia se soltar. Xixia pede para ele não se preocupar. A demônia sorria, dizendo que ele estava preso e caiu em sua armadilha. Logo não demora, ela começa a usar o seu controle mental no Mofan. Ela conseguiu controlar, fazendo a sua cabeça, dizendo que a demônia estava bem atrás dele. Naturalmente, era a Xixia. Mas o Mofan a via como a demônia. A demônia manda o Mofan matá-la. O velho Xi pede para alguém cuidar do Mofan, e ele estava sob o controle mental da demônia. Mas nem Xiahou não acreditavam no que estavam vendo. Mofan estava diante de Xixia, a vendo como uma demônia, prestes a usar o seu punho de fogo nela. Manhã Xiahou logo tenta impedi-lo, porém a demônia tinha uma enorme barreira de rocha, assim acabando os impedindo de passar. Mofan tentava resistir à magia psíquica da demônia, mas estava muito difícil. Coisa de roteiro mesmo, porque o Mofan ainda possuía aquele equipamento mágico mental que o reitor Xian deu. Mas no atual momento, Mofan já lançava seu fogo para cima da Xixia. Xiahou disse para o Manhã que não podia fazer mais nada. Xixia gritava desesperada, porém algo inesperado aconteceu. A feiticeira das chamas meio que se apossou do corpo do Mofan. Não é estranho, já que ela é meio que um ser espiritual. Ela se fundiu com a bela chama, a Jiafen. Então assim, a demônia afirma que todos iriam morrer e esse dia logo chegaria. Porém ela resolve não lutar mais com eles. Então assim ela resolve fugir dali. E aí que finalmente a baixinha apareceu. Lilin novamente no final da parada chega do nada e usa seu equipamento mágico, sua rede, e captura a demônia. Lilin afirma que ninguém pode fugir de seus pecados. Mano, mesmo capturada, a demônia só dizia que iria matá-la também. Lilin olha firme e diz que a justiça está feita. E assim ela pergunta por que todos estavam parados ali e não vem ajudá-la. Assim sem piedade, ela ordenou que a matasse de uma vez. A demônia ainda não estava aceitando que perdeu, então Lilin sai dali com o equipamento mágico de fuga. Mofan, que estava possuído pela feiticeira das chamas, criou um enorme machado e ressaltou que ninguém ali morreria, exceto ela, a demônia. Assim lançou suas chamas, naturalmente fazendo ela queimar viva. Logo a feiticeira das chamas sai do corpo do Mofan. Ele estava muito fraco e não conseguia ficar em pé. Mofan rapidamente vai até onde estava a demônia. Ele pega a fruta da calamidade do fogo. Ele planejava dar a fruta para a feiticeira comer. Porém ela balançou a cabeça, dizendo que não. Ela pega a fruta na mão e só a observa. Mofan fica sem entender e pergunta o que ela estava fazendo. Ele impede só para ele observar. Assim nas mãos da feiticeira, a fruta se parte e algo sai de dentro dela. Mofan fica impressionado. Xixi afirmou que aquilo era a bela chama, algo que ele estava procurando desde o começo dessa aventura. Mas Mofan todo o tempo pensou que a fruta da calamidade do fogo desapareceria depois de um tempo. Assim Xixi explica que quando Jiafeng, a mãe de Sheng, usou a fruta da calamidade, ela na verdade foi salva pela bela chama, já que acabou se fundindo com ela. E então por isso não nasceu uma bela chama naquele ano. E então a feiticeira das chamas ficou naquela montanha apenas para proteger aquela vigia preciosa diante dele. Cara, ela é muito fofinha. Também é explicado que quando a feiticeira colocou a alma dela dentro do corpo do Mofan, ela deixou um traço de si dentro dele. Assim a bela chama o reconhece agora como um pai. E por isso, a feiticeira espera que o Mofan cuide dela e a proteja. Que sorte o Mofan tem, né, galera? Mofan coloca em sua mão. A alma da feiticeira estava desaparecendo aos poucos. Enquanto ela desaparecia, Mofan só dizia que ia levá-la de volta para a árvore. E lá iria proteger no lugar da feiticeira. Xixi logo menciona que não haveria mais frutos da calamidade do fogo. E aquela pequena bela chama era a última de sua espécie. Ela sabia disso porque viu na memória da feiticeira. Mofan então afirma que cuidará dela. Assim ele faz um contrato com a bela chama. Agora ela é sua segunda besta contratada. A bela chama então dorme e o Mofan começa a sorrir. Manhã é maravilhado com aquela coisinha fofa. Ele chega no Mofan e o pergunta o que ele iria fazer e se ela precisasse de leite. Ele queria pegá-la nas mãos, mas o Mofan não queria deixar. Neniu afirma que na verdade ela se alimenta de fragmentos de semente de alma e sementes do elemento fogo também. Ao ouvir isso, todos ficam quebrados, já que os sementes de alma custam uma nota preta, mais de milhões. Xiahou pergunta para o Mofan
se ele possui dinheiro suficiente para alimentar adequadamente. E diz para ele não se preocupar, afinal eles têm todo aquele vale para explorar quando quiserem. Só que talvez não fosse o suficiente, já que a Bela Chama pode se alimentar de fragmentos inteiros de alma, deixando o Mofan ainda mais puro. Daniel diz que se a Bela Chama comer sementes de alma, ele irá se desenvolver e ficará muito poderosa quando crescer. Mania, ouvindo Naniu falar, fica muito feliz. Assim, ele a pede ao Mofan, já que a família dele é muito rica, e ele com certeza pode bancar. Mas lógico que o Mofan não vai dar, né? Neste momento, já estava amanhecendo. Shao lembra que deve voltar à zona militar, se não quiser ser demitido. Mofan não quer deixá-lo ir sem levar nada. Ele quer dar uma semente de alma que ele conseguiu lá atrás no Vala Ardente. Porém, Xiahou recusa. Ele o mandou guardar para a Bela Chama comer. Ele diz para o Mofan, quando o Magmo levou, ele se deparou com um cristal de diamante. Com isso, ele ganharia uma boa grana. Mofan ficou chateado, afinal ele poderia ter morrido. E ao invés disso, o cara estava procurando pedras preciosas. Em seguida, Mania diz que os pertences da demônia, tudo era para ficar com o Mofan. E o equipamento pisco, lógico, com a Xixia. Manil do lado diz que já tinha o que veio buscar a lei. Era só ele se despedir de todos e depois ir embora. Assim todos partem. No dia seguinte, foi dada a notícia em um jornal que a cidade de Lehu foi subitamente atingida por uma chuva de meteoros. E isso fez um grande incêndio, destruindo a propriedade do Zhang Yuli, também afetando os carros que estavam na estrada. Porém, a população de Lehu foi evacuada a tempo e o número de vítimas era baixo. Obviamente, a notícia foi alterada pelo Zhang Yuli. Mofan estava vendo a notícia e pensou como o Zhang Yuli é bom em controlar o que chega ao público. E com certeza ele deve estar feliz de como a imprensa estava cobrindo as coisas. Xixiu lembra que já ficou muito tempo longe da escola e precisa voltar. Assim o Mofan diz que vai mandá-la de volta. Em seguida ele vai pegar o seu equipamento mágico com o Mestre Hu. O pedido do Mestre Hu, que se chama Li Junan, novamente pergunta para o Mofan sobre as escamas da cobra mística. Mofan só pensa por que esse idiota ainda não foi expulso e nem dá bola para ele, fingindo que ele nem existe. Mofan só pergunta aonde estava o Mestre Hu. Assim o Mestre Hu aparece. Ele diz ser muito grato por aquelas pistas do vampiro que o Mofan deu. Assim ele vê a Bela Chama no ombro do Mofan e o pergunta o que era aquele pequeno elemento do fogo. Mofan diz que era sua besta contratada e dá uma bronca na Bela Chama e diz para ela não sair quando quiser do espaço dimensional. Afinal, se ela causasse um incêndio na casa de alguém, ele estaria ferrado. O Mestre Hu pensa calmamente e se toca que ela era a Bela Chama que o Mofan encontrou. Neste momento, o mestre ficou com o brilho nos olhos, tentando pegá-la, mas o Mofan o segura e o pergunta aonde foi sua dignidade. O cara queria pegá-la de todo jeito. Assim, quando os ânimos se acalmam, o mestre responde que só estava um pouco animado. Ele pergunta o preço dela ao Mofan, ele queria comprá-la de todo jeito. Porém, Mofan disse que não adiantava dar preço, ela não estava à venda. O mestre feliz diz que ele não entende. A Bela Chama é como uma bênção divina para eles, ferreiros de armadura, já que para fabricar uma armadura, cada material requer uma chama diferente. E quanto mais materiais um ferreiro tem, mais bom o material final é. Aquilo ali para ele era algo magnífico. Mano, o cara chega a chorar segurando o Mofan, implorando para vendê-la. Mofan irritado diz nem 1 milhão de anos. E só queria a armadura com a pele da cobra, que era um propósito desde o começo, para ele enfrentar os outros alunos, top 10. Assim, enquanto os dois discutiam, Li Junan só ficou boiando na parada. Então assim o resumo termina. Bom galera, esses foram os capítulos 329 ao 344 que foram parte da 6ª temporada de Quantify, que ainda está em lançamento. Mano, vai ser demais, cara. E aí, se gostaram do resumo do arco completo, deixe seu feedback que talvez eu traga mais vídeos assim. Valeu, fui!